Queridos, já há algumas semanas nós estamos refletindo na palavra de Deus em orações. E hoje, mais uma vez, nós teremos uma oração sendo a base da reflexão bíblica desta noite. Efésios 3, de 14 a 21, é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica desta noite. É uma oração do apóstolo Paulo. O texto nos diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Queridos, esse é um momento em que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Éfeso, tratando de vários assuntos, e num dado momento em que ele está escrevendo a carta, e refletindo e tratando de assuntos, ele diz: olha, diante de tudo isso, o que eu faço, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer agora, é me colocar de joelhos e orar. E então há o registro da oração do apóstolo. Então, esse texto começa dizendo assim: quando penso em tudo isso, é tudo que ele vinha desenvolvendo antes, no transcorrer da carta. E o que ele estava tratando? Nós não vamos ler e nós não lemos tudo, mas do que se tratava isso? Ele estava dizendo da maravilha, do milagre, da bênção, de estarem unidos na igreja, judeus e gentios. Irmãos, como a nossa cultura é muito distante desta, é difícil para nós percebermos a profundidade do que Paulo está tratando. Isso é tão profundo, tão marcante, que o levou a orar. Porque num grupo, numa comunidade, numa família espiritual, numa comunidade de fé, Deus reuniu pessoas que não caminhavam juntas, que não se aturavam, que não se queriam bem, que eram opostas uma à outra. O judeu não se misturava com o gentio. Imagine então a visão que o gentio tinha do judeu. E agora, pela obra de Jesus, que salva judeus, que salva gentios, que salva o pobre, o rico, o branco, o negro, o novo, o idoso, eles se reúnem como família, eles se reúnem como corpo, e eles estão unidos, e a unidade deles é uma marca do amor de Cristo para o mundo. O amor que os leva à unidade é um testemunho de Jesus para o mundo. As outras pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Elas olhavam aquela comunidade e elas viam agora esse povo junto e misturado. Os que sempre foram separados estavam agora juntos. Então Paulo, diante dessa reflexão, diante disto, ele se coloca de joelhos para orar. E a expressão é forte, irmãos: eu caio de joelhos diante do Pai. Eu me prostro, eu me jogo diante do Pai para orar. A sua oração é dirigida a um Pai. E ontem nós tivemos um momento também muito especial aqui, irmãos,
quando os jovens se reuniram para adorar a Deus. E nós pensamos algumas coisas aqui que tem a ver com esse início do que nós estamos tratando. Sem Jesus nós somos órfãos. Sem Jesus nós somos órfãos. Nós estamos desprotegidos. Não há quem zele pela nossa vida. Não há quem se comprometa com a nossa vida. Sem Jesus, nós estamos completamente vulneráveis, como crianças pequenininhas que ficaram órfãs. Ontem nós vimos, e hoje Paulo reafirma isso, que Jesus não deixa os seus discípulos órfãos. O espírito, esse espírito de orfandade, é um nome feio, irmãos, mas eu não arrumei um melhor. Esse espírito de orfandade, ele atinge a sociedade. Quando que alguém, você pode ter pai, você pode ter mãe, você pode ser adulto. Quando Jesus disse para os discípulos, não vos deixarei órfãos, eles eram grandões. Mas do que ele estava tratando então? Que Paulo aqui vai na mesma direção. Eu estou indo para o Pai, eu vou à cruz, eu vou morrer, vocês vão me ver padecer, vocês vão ver coisas terríveis que os olhos de vocês não gostariam de ver, vocês vão sentir tantas coisas que vocês não gostariam de sentir, mas eu vou voltar, eu vou vencer a morte, eu vou enviar depois o Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão desprotegidos, assim como eu estou com vocês, eu ando com vocês, eu guio, eu ensino, eu protejo, eu corrijo, eu vou enviar um que é como eu, que é da mesma espécie que eu, e ele fará o mesmo pela vida de vocês, é o Espírito Santo, e vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas eu volto. O mundo não me verá, mas vocês me verão. Nós fomos feitos filhos. Nós fomos feitos filhos e filhas. Nós fomos adotados. Jesus é nosso irmão mais velho. E ele é herdeiro de todas as coisas. E você e eu fomos feitos co-herdeiros com ele. Nós temos uma família. Nós temos uma casa. Nós temos um nome. Nós não estamos órfãos. Você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar se sentindo sozinha, você pode estar se sentindo esquecido, esquecida. Nós passamos circunstâncias nas nossas vidas, irmãos, em que esse sentimento quer invadir e tomar conta, e ele quer criar raízes dentro de nós. E o que nós devemos fazer é rejeitar em nome de Jesus, porque isso não é verdade. Porque a palavra de Jesus e a promessa de Jesus é clara para o discípulo dele. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final. Não vai ter nenhum dia que eu não estarei com vocês. Esse sentimento é falso. Você pode sentir saudade de pessoas. Você pode ter um desejo grande de reencontrar pessoas. Você pode ter a esperança de reencontrá-las na glória. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse sentimento de abandono, que é uma marca da orfandade, que é uma marca desse espírito de orfandade que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração. E eu gosto muito quando Paulo reafirma a verdade. Ele reafirma a verdade, ele deixa muito claro, por isso eu caio de joelhos e oro ao Pai. Eu sou um filho que vou conversar com o meu Pai. Você tem conversado com o seu Pai?
Você tem buscado a intimidade do Pai, você tem buscado o aconchego do Pai, a proteção do Pai, a alegria que a presença do Pai dá. Coisa gostosa, irmãos, é Pai. Pai presente, Pai que ama, Pai que ensina, Pai que corrige. O Pai perfeito, perfeito. O Pai das luzes. Ele te chama pelo teu nome, como um pai chama um filho a quem ama, como um pai chama uma filha a quem ama. Você não é mais separado, você não é mais escravo, servo. Você foi feito, você foi feita filha amada, filho amado, e Ele sempre estará com você. Paulo se coloca como um filho buscando ao Pai, é o que inicia a sua oração. E no versículo 15 ele diz que esse Pai, olha o que ele diz a respeito do Pai: Ele é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Irmãos, olha que coisa que tem aqui, irmãos. Ele está aqui comigo no meu quarto, Ele está aqui comigo no meu trabalho, Ele está aqui comigo na minha casa, e eu me prostro, eu me jogo diante dEle, eu vou falar com Ele, eu vou buscar o meu Pai, e o meu Pai, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de tudo que há, e não existe nada difícil para Ele. Não é impossível não, irmãos, é difícil, não há nada difícil para Deus. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que se renova, tudo é dele, foi criado por Ele e terá o fim que Ele planejou. Esse é o seu Pai. Busque, se aproxime, desenvolva a sua filiação. Desenvolva a sua relação de filho com esse Pai incrível. Ontem nós falamos um pouquinho, eu vou pedir perdão para os jovens, mas eu vou voltar nisso. Tem muitos relatos na Bíblia que dão essa ênfase, mas talvez o melhor, o pelo menos que mais me falou o coração, é a parábola do filho pródigo. O filho se perde, o filho dá as costas para o pai. O filho não está nem aí para o pai num dado momento da vida dele, quebra a cara. E lá, quando ele está na pior, sabe o que acontece? Ele conhece o caráter do pai. Olha como ele conhece o caráter do pai. Ele olha e diz assim: o meu pai trata melhor os escravos do que eu estou sendo tratado aqui. O meu pai é reto. O meu pai é justo. Ele trata, me é melhor ser um escravo lá do que a vida que eu tenho hoje. Escravo, quando ele chega e ele tem a reflexão de voltar para ser um escravo. Quando ele se aproxima ainda longe, o pai sai correndo. Você sabe quando que um idoso, um adulto, um idoso especialmente, corre na cultura oriental? Nunca. Ele é atropelado, mas não corre. Ele corre. Depois, então ele corre e ele recebe, ele acolhe. Ele recebe e ele acolhe o filho do jeito que ele está. Mas ele não tem nenhum plano de que o filho permaneça como está. E ele deixa isso muito claro. Eu te acolho do jeito que você está, mas perto de mim você terá uma transformação incrível, porque eu vou restaurar a sua identidade de filho. Você não fica perto de mim para ser escravo. Você é meu filho. Você é minha filha. E todos os passos que ele vai dando vão mostrando essa restauração. A gente brincou ontem que ele coloca um all-star no pé do filho.
A gente brincou da túnica e eu dei destaque para algo que me é especial, o anel. Ah, o anel. Está com o anel aí, Laura? Não, não está com o anel. Estava com o anel em casa. Quero falar com você como que essa parábola esclarece essa questão da filiação. O pai colocava no dedo do filho um anel com o nome ou a marca, a gente chamaria de brasão da família. Então, assim como uma pessoa casada na nossa cultura tem um anel colocado no dedo anelar esquerdo e as pessoas o identificam como uma pessoa casada, na cultura deles o anel ele identificava a relação familiar. Esse é filho de fulano, esse é da família de fulano. Socialmente se estabelecia o quê? Ele é meu filho, ele tem o meu anel, ele tem a minha marca, ele leva o meu nome. Você já entendeu que em Jesus Cristo foi exatamente isso que o Senhor fez comigo e com você? Você foi feito filho. Haja como tal. Você foi feita filha. Viva como tal. Você é filho, você é filha amada. Desfrute da presença do Pai. Versículo 16. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Agora ele começa a fazer pedidos, irmãos, e ele faz um pedido. Paulo não era fácil, né, irmãos? A oração, o simples de Paulo já é um negócio incrível assim. Ele não falou que esse Deus criou todas as coisas e é o Pai dele, e ele fala assim: agora eu peço que então da sua riqueza, dessa riqueza da sua glória, porque tu és o Criador e o sustentador de tudo, o Senhor os fortaleça com poder no mundo interior deles, nessa dimensão que eu quero que o Senhor os fortaleça. Eu quero que o Senhor os fortaleça por dentro, na alma. Eu sei que podes todas as coisas. O Senhor pode ministrar agora aqui força, vigor, vida dentro das pessoas, e os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. É quando o Espírito vem e age na vida da gente e muda a nossa condição interior. Então a gente vem às vezes para a igreja e está chovendo, você não sabe nem por que veio, a vontade era ficar em casa e falar: eu estou maluco de sair de casa debaixo dessa chuva que está aqui, para eu ir para essa igreja e tal, e chega aqui no mecânico e senta aqui, mas na verdade você não está bem, e na verdade você está em crise, você está com conflitos, você está com questões, mas você veio. E eu estava conversando com uma pessoa antes, que muitas vezes as pessoas chegam aqui, ou eu chego aqui, nessa condição. E o simples fato de adorar a Deus, sai daqui renovado. Tem alguma coisa especial nessas paredes aqui, irmãos? Na cadeira, no teto, tem goteira agora. Não é isso. Não é isso. Ah, vocês são lindinhos, vocês são fofinhos, vocês são lindinhos, mas não é isso, não é isso, é porque a gente separa um tempo, irmãos, que muitas vezes a gente não separou a semana inteira, para olhar para o Senhor, para celebrar o Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para orar, para ouvir uma oração, para estar em contato com a palavra. E a gente busca a presença de Deus, e a presença de Deus com seu Espírito vem e trata das questões do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, o nosso mundo interior, e Ele vem, e Ele muda, e Ele transforma, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele vem aqui, e Ele é Deus amoroso, e Ele é um Deus de paz, e Ele toca as nossas vidas de um jeito que ninguém vai tocar, e Ele produz transformação de dentro para fora. Se a gente não tomar cuidado, ou se as pessoas não tomam cuidado, elas acham que é o pastor, elas acham que é a irmã que está dirigindo o louvor, que é o irmão que está dirigindo o louvor, que é a pessoa que canta, ou qualquer outra coisa do tipo. Não é nada disso.
É Deus que veio ao seu encontro com poder. Versículo 17, então ele diz assim, então, ele fala desse fortalecimento interior, ele diz, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ele estava falando, olha, eu quero que o Senhor os torne fortes, mas agora ele avançou. Eu não quero só que eles vivam um momento de força, eu não quero apenas que eles se sintam fortes aqui, cheguem em casa todo mundo fraco. Eu não quero que essa força dure até amanhã, quando eles tiverem o primeiro problema no trabalho, a primeira crise na família, a primeira notícia ruim. Não é assim que é para ser vivido. Então, Deus, o Senhor faz uma obra tão grande, o Senhor habite o coração deles de um jeito que eles confiem mais em Ti. Olha como ele diz, irmãos, à medida que vocês confiarem nele, então eles vão confiando mais em Ti, eles vão Te conhecendo mais, e eles vão confiando, e a fé deles vai crescendo, a fé vai aumentando, e sabe o que acontece? Então ele diz, suas raízes se aprofundarão. Chega de superficialidade. Superficialidade não resiste o dia mau. Superficialidade não resiste a notícias ruins, laudos negativos. Não resiste. Superficialidade não resiste a uma carta de demissão, a uma crise nos negócios, a uma doença na família. Não resiste. Superficialidade, ela só tem fachada e aparência de coisa de Deus. Mas Deus trata no profundo, no interior, dentro de você. Então Paulo está agora avançando e dizendo, Deus, aumenta a fé desse povo, para que essas raízes vão se aprofundando na vida deles. Raízes profundas. Quando a gente começou a estudar mentores aqui, como é que é o nome da árvore? Sequoia. Canadá, Estados Unidos. Obrigado, professora Miriam, professora catedrática em mentores. E as sequoias são gigantescas, e elas são milenares, e elas estavam lá há trocentos mil anos, e elas começaram a adoecer, e elas começaram a morrer, e eles vão olhar, mas como é que pode um monstro desse estar aqui há tantos anos, o que está acontecendo aqui? Por que elas não estão mais saudáveis, fortes? Por que elas estão morrendo? E eles vão lá e estudam, e eles chegam à conclusão de que há muita movimentação nessas raízes, e se a gente não protege as raízes, pode estar grande, e ser lindo, e ser maravilhoso, e frondoso, e etc. Mas quem não protege as raízes da sua vida, pode ter um fim que nunca desejou. E o melhor jeito de proteger as raízes da sua alma é se aprofundar no seu relacionamento com o Pai. Lá na parábola, eu vou me servir dela de novo. Você tem 2 filhos, o descabeçado, que foi, não sei o que e tal, que é o pródigo. A gente já falou dele, agora eu quero falar do outro. Relação superficial com o pai. Muito superficial. Tinha tudo, irmãos, e podia desfrutar de tudo, e o pai não fazia questão de um nada. Mas quando o pai vem e dá um churrasco para o filho, que é irmão dele, ele fica bravo, fica contra o pai. Por quê? Porque o pai está celebrando o retorno de um filho? Não, não foi isso. Isso foi o que ele falou para o pai. Esse teu filho, não era nem irmão dele mais, esse teu filho gastou tudo, prontou 1001, e eu sempre aqui, trabalhando para o Senhor nunca me deu um churrasco. A resposta é fantástica, irmãos. Assuma a sua posição de filho, de herdeiro.
assuma a sua posição espiritual. O Senhor já te colocou como filho e como filha. A resposta dele para o menino é: tudo o que é meu é teu. Você consegue entender o que é isso? Tudo o que é meu é teu. Você é herdeiro. Você é filho. Você leva o nome dele. Você foi chamado para a família dele, para a mesa dele. E todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus são derramadas sobre a vida dos filhos. Todas. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Nós temos tudo o que nós precisamos para que se cumpra na nossa vida o propósito de Deus. O texto avança, irmãos, vai para o versículo 18, que diz assim: também peço, como convém a todo o povo santo. Às vezes quando eu chamo vocês de povo, é esse aqui, é o povo santo. Vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Olha que coisa legal, irmãos. O 18, ele vai dizer para compreender o amor. O 19, ele vai dar mais um passinho. Ele vai dizer que é para experimentar o amor. Que vocês experimentem esse amor. Mas vamos parar aqui no 18, que aqui já tem coisa legal. Grande, tão grande, alto, tão alto. Maior que o mundo. Isso aqui está apontando para uma coisa. A altura, profundidade e largura, para a direita e para a esquerda, nos remete à cruz de Cristo. É uma referência à cruz que ele está, é a cruz que ele está se referindo nessa linguagem. E ele está dizendo para esse povo compreender. Deus, o Senhor vai aumentando a fé deles, eles vão tendo raízes mais profundas, e eu sei que dessa forma eles vão compreender o que aconteceu na cruz. Eles vão compreender que o teu filho foi colocado no madeiro em favor deles, e isso muda a história deles, e isso faz com que agora eles tenham paz contigo. Eles que estavam distantes, que não eram povo, agora é povo teu, filhos teus, em Cristo Jesus, por tudo que ele conquistou na cruz do Calvário. Você compreende o escândalo da cruz? Você já entendeu que foi por amor que ele permitiu ser colocado no madeiro? Que foi para salvar você dos seus pecados? Que foi para mudar a sua história? Que foi por amor que o Filho de Deus permitiu-se sofrer, padecer e morrer. Irmãos, é isso que ele está pedindo. Olha, isso é uma oração, irmãos. Ele está dizendo: Deus, o Senhor abençoe essa igreja de um jeito tão forte que fique muito claro para eles o que o teu filho fez na cruz do Calvário. Quando eles saírem para trabalhar, quando eles chegarem em casa, quando eles forem fazer os negócios deles, quando eles forem se relacionar em família, que fique muito claro para eles que o status deles foi mudado na cruz do Calvário. Eles são filhos teus. 19. Então ele pede que eles compreendam isso. E o 19, que eles experimentem esse amor que vem da cruz do Calvário. Que vocês experimentem esse amor. E aí ele faz uma observação, né? Tem que fazer. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Sabe quando que você vai compreender de forma plena? Na glória. Na glória. Na glória. Aquilo que hoje você vê em parte, você vai ver por completo. Aquilo que hoje você sente em parte, vai ser pleno. Sabe por quê? Porque você vai estar diante dele. E é porque você estará o tempo todo diante dele que as suas lágrimas serão enxugadas.
e elas não mais rolarão. Porque você é filho que retornou para casa do Pai. É disso que ele está falando. É isso que ele está pedindo a Deus. Deus, só não deixe eles esquecerem que o Senhor tem planos eternos para a vida deles, que eles são amados, que eles não estão órfãos, que eles não estão perdidos, que eles não estão à mercê deles mesmos, mas que o Senhor é por eles, e o Senhor tem planos eternos, faz eles compreenderem, eles experimentarem desde já esse amor na vida deles. Versículo 19 ainda, parte B, diz assim: então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder. Sabe aquela vida plena que Jesus falou? Jesus falou da vida plena, né? Da vida abundante. Agora Paulo fala usando uma linguagem muito semelhante. Quando a gente tem a cruz de Cristo como referência, quando a gente compreende a cruz de Cristo, e a gente experimenta do amor dele, a gente desfruta do amor dele, a gente não fica como o filho mais velho, que está em casa, mas não desfruta do amor do pai, mas a gente compreende e desfruta o amor dele, é aqui que reside, é aqui que é o caminho, aqui que é a senha para a vida plena que o Senhor prometeu. É a vida acima da mediocridade. Estamos indo para o final, versículos 20 e 21. Toda glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso, e aí eu destaco, poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou até mesmo imaginar. Esse poder que atua na sua vida é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Ele não é uma coisa, ele não é um poder apenas, ainda que tenha poder, mas ele é uma pessoa que atua com poder. Jesus estava com os discípulos e Jesus atuava com poder. O Espírito Santo habita a igreja, habita os discípulos, e ele atua com poder na vida dos discípulos. O poder de Deus atua na sua vida, na sua circunstância, na sua família, na sua descendência. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você não está só. Você não é órfão. O Senhor é contigo. O Senhor é por você. O Senhor é com você. E o poder do Senhor se manifesta na sua vida através das ações do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos na nossa geração guerras, contendas, conflitos. E cada vez mais aquilo que eu converso com o Hilário me chama a atenção. E está muito madura a volta de Jesus. O que a gente poderia dizer que ainda falta? Falta o que para Jesus voltar? E aí a gente vê aí, escalaram alguns níveis ainda agora, recentemente, as notícias da guerra da Rússia e Ucrânia, e a ameaça de uso de armas de destruição gigantesco, armas nucleares. A Rússia tem um poderio nuclear. Outros países também têm e ameaçam, e fica aquela guerra fria. E as pessoas, as famílias, as crianças, os idosos tendo suas vidas completamente destruídas pela ganância, pelo pecado. A guerra, ela é um ícone do pecado no coração do homem. Quanto é o suficiente? Não é possível responder.
E aí fica essa questão, vai usar, não vai usar? Ah, pode usar uma que vai, ela atinge até tal ponto, mas ele tem a outra, mas se o outro entrar e responder... Aí eu quero te dizer uma coisa, eu me lembrei disso quando eu estava lendo esse texto. O poder de Deus está em atuação. Não é um poder como o de uma arma nuclear que está lá e não está sendo usada. E graças a Deus que não está sendo usada, irmãos. Mas o poder de Deus não é algo que tem e não é usado, que está parado, que está esperando uma situação para ser colocado para usar. Não é isso. O poder de Deus atua em nós, do início ao fim, porque é pelo poder de Deus que você reconhece os seus pecados, é pelo poder de Deus que atua na sua vida, que o Senhor te quebranta, que te leva ao arrependimento, que te leva à confissão, que te leva a perceber a necessidade que você tem da vida dele, que te leva a procurá-lo, mesmo com as suas falhas e misérias. É pelo poder de Deus que atua na sua vida, que você recebe perdão e graça. É pelo poder de Deus que atua na sua vida, que você é santificado, que aquele pecado que já foi presente na sua vida agora ficou para trás, que aquela miséria que fazia parte da sua vida ficou para trás, e o Senhor ainda tem muito poder para derramar na sua vida, para te fazer mais parecido com Jesus a cada dia. É o poder de Deus atuando na vida dos seus filhos. Paulo ainda completa, irmãos, colocando algo que também eu sublinhei aqui. E ele diz que essa atuação poderosa de Deus, ele é capaz, Deus é capaz de realizar ou de fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pensar, do que nós poderíamos imaginar. Então, se você dissesse assim, diante da sua circunstância hoje, diante do teu momento, você gostaria que o poder de Deus transformasse o quê? Trouxesse cura para alguém? Restaurasse o seu relacionamento com alguém? Salvasse alguém? Hoje, o que você se colocaria de joelhos, que você poderia dizer como Paulo, eu me prostro de joelhos, eu caio de joelhos para clamar o poder de Deus. Para quê? Para quem? Por que causa? Por que motivo? Por que dor? O mais profundo que você pensar é nada diante daquilo que Deus pode fazer. Deus pode transformar isso e muito mais, fazer infinitamente mais, fazer coisas que você sequer cogita, fazer coisas que você nem pensou, ou que você nem acredita que possa ser transformada. Deus pode, quando Deus quer, Deus faz. Não há difícil para Deus, não há impossível para Deus tudo é fácil. Coloque isso na tua cabeça. Para Deus tudo é fácil. Para Deus tudo é fácil. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu vacilo, eu coloco em xeque o teu poder, eu coloco em xeque a tua grandeza e a tua glória. Eu fico olhando para as circunstâncias e eu tô na verdade me relacionando com a minha circunstância, achando que ela é que é poderosa, que ela é que é a palavra final, que ela que vai definir o meu futuro, que ela que vai definir o futuro da minha filha, que ela que vai definir o futuro do meu casamento, que ela que vai definir isso ou aquilo, e ela não define nada, porque não tem poder. O Todo-Poderoso é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Confie, creia.
Eu falei um pouco sobre isso semana passada, mas eu quero voltar nessa tecla. Não são as tuas dores, não são as tuas circunstâncias, não são as tuas lágrimas que movem, que transformam, mas são as suas orações com lágrimas na simplicidade da tua casa, com a verdade do seu coração. Quando você se prostra com fé, quando você se prostra diante de Deus, reconhecendo a grandeza dEle, o poder dEle, a glória dEle, sem barganha, irmãos, sem barganha. Senhor Deus, tu faz isso, porque aí eu vou ficar bonitinho, eu vou largar isso, eu vou mudar aquilo. Muda agora, muda hoje, muda para a glória dEle, muda em honra a Ele, em gratidão a Ele, em louvor a Ele, pela consciência do que Jesus fez na cruz. Muda agora, muda antes, mas creia. Não existe difícil para Deus. Para Deus tudo é fácil. Finalizo a minha palavra dizendo, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Irmãos, eu achei tão bonitinho quando o irmão França veio à frente aqui hoje. Quer dizer, o irmão França é bonitinho sempre, né? Mas quando ele veio à frente hoje, e eu não sei se ele sabia que ele viria à frente hoje antecipadamente, a sua neta disse que sabia. Ele veio numa elegância, irmãos, depois os irmãos poderão contemplar. E ele veio, ele se postou aqui ao lado da Pietra, e ele parecia assim, aquele diácono das antigas que vai dar uma... Não parecia assim, aquele, né? Ele veio com uma postura diaconal. As gerações integradas, irmãos. Uma juventude incrível aqui na frente. E um ancião que chega com seus lindos cabelos brancos para ler um salmo e orar. E Deus vai se movendo, integrando as gerações e usando as gerações. Poder de Deus atuando no seio da igreja. Eu quero encerrar lendo uma oração. Essa oração me chamou muita atenção, irmãos, e é por isso eu compartilho com vocês. É de uma igreja unida no Canadá. Diz assim: não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus que criou e continua criando, que veio em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus que nos chama para ser igreja, para amar e servir os outros, para procurar a justiça e resistir ao mal, para proclamar Jesus, crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte e na vida depois da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Amém.